Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra poder fazer o primeiro vídeo do canal. Às vezes vocês vão me ver olhando pro lado pra poder tentar ler as informações, porque obviamente eu não lembro tudo de cabeça. Primeiro de tudo, se inscreve aí no canal, já dá o like nesse vídeo, que hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre metais. Bom, pra você fazer tua faca, pra você fazer tua lâmina, a gente corta coisas desde o começo, a gente começa a fazer com pedras. Mas desde o aço carbono, a invenção do aço carbono, que é você derreter ali o seu ferro junto com alguns carvão em um alto forno, eles têm sido utilizados para fabricação de lâminas. Então hoje eu vou mostrar alguns aços aqui para vocês, falar sobre eles. Então, por exemplo, aço carbono são aços que tem entre 0,6% e 1% de aço na composição deles. São os aços mais utilizados para fazer faca. Vou falar também sobre alguns tipos deles, do porquê que a gente usa, qual o mais recomendado para coteleiros iniciantes, como que o que acontece com o aço inoxidável para ele ser diferente, o porquê que talvez eu não vou trabalhar tanto com aço inoxidável, apesar de dele ser tão presente, por exemplo, em questão de facas, principalmente facas de cozinha. Então, tudo esse tipo de informação no vídeo de hoje pra vocês, quentinha. Então, a gente dar continuidade no nosso vídeo, ativa aí as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E assim, se tornar mais um coteleiro do fim do mundo, porque vai saber se o fim do mundo tá próximo ou não. Bom, a ideia é o seguinte, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre aços. Tem aqui na minha mão um cutelo que eu estou tentando fabricar. Você pode ver que ele está levemente oxidado. Tentei fazer uma gravação química nele, não consegui muito bem. Então eu tenho esse cutelo que eu estou tentando fabricar. Ele é feito a partir das sobras de uma enxada. Eu sei que aço é essa enxada? Não sei. Sei que é um aço carbono. Pesquisei um monte procurando se alguma empresa dava a composição desse aço, elas não dão. Eu sei que é um aço carbono, então é um aço que é utilizado e que ele já é temperado. Por quê? Porque ele já é um aço de lâmina, ele já é um aço para corte. Então tudo que eu tive que fazer foi recortar no formato da minha lâmina, no caso eu quis um formato de cutelo, e marretar ele para poder tirar algumas imperfeições. Ainda não, obviamente não consegui tirar todas, para poder criar a minha primeira lâmina. Então a gente consegue ver que é um aço carbono, e o aço carbono tem essa característica de oxidar. A gente tem uma família de aços carbonos, né? Aços que são mais comuns, menos comuns. Por que a gente usa esse tipo de aço? Então, como no caso do cutelo aqui, ele é um aço que tem um tratamento mais simples, é um aço que você não vai precisar ficar fazendo muita coisa, até porque não tem muita coisa o que fazer. Ele vai ser fácil de afiar. Droga, eu vou ter que ficar olhando pro lado para ler tudo. Mas ele é um aço que, como vai oxidar, ele vai requerer um pouquinho mais de cuidado na hora de você manter a tua lâmina, para você não perder a qualidade da lâmina, para você não talvez contaminar a tua comida com oxidação e por aí vai. Se bem que a gente precisa de ferro na alimentação, né? Mas seguindo, então dentro dessa família de aços carbono a gente tem um aço 1045, que é um aço que ele tem baixa temperalidade. Ele é muito utilizado em espadas e facões, mas tem aços melhores para cutelaria, né? Então ele é um aço que vai ter ali não vai ter uma dureza tão grande para você, depois que você fizer a têmpera da tua lâmina. Temos o aço 1070. O aço 1070, assim como o aço 1095, ele é muito utilizado se você for misturar, então mais de um aço. É onde a gente tem mistura de mais de um aço. Em facas de aço damasco, por exemplo, você pega um aço com uma dureza maior e uma com uma dureza média e vai colocando camadas e camadas e camadas de aço e vai forjando e marretando e forçando e torcendo até que você tenha várias camadas de aço. Algumas espadas, katanas no Japão feudal tinham mais de 1000 camadas de aço. Sim, é muita camada. E assim você consegue ter algumas características especiais nessa lâmina, que vai às vezes torná-la dura o suficiente, mas que vai fazer com que ela absorva energia o suficiente sem que ela estoure. Então você tem outro aço, por exemplo, dentro dessa família. Você tem o aço 5160, né? 5160. Esse aço ele é muito utilizado na cutelaria amadora. Ele é um aço que realmente está em molas automotivas. Então
ele é muito eficaz para você trabalhar com ele. Então, quase sempre vai dar certo, vamos dizer assim, se você não fizer nada de errado, né? Obviamente. Então, é muito difícil que você perca o ponto de trabalho dele. E aí a gente tem, obviamente, o preferido dos costeleiros amadores, que é o aço 5200. Onde a gente acha ele? Mola de caminhão, por exemplo. Então você tem aqueles feixes de mola, eles são feitos basicamente desse aço. Você vai pegar então tipo lá num ferro velho, vai comprar barato isso e vai trabalhar em cima dele. Então você vai marretá-lo, você vai fazer. Primeiro de tudo, se ele é um aço duro, ele é um aço que tem 1% de carbono. Então você vai precisar fazer o tratamento térmico, você vai precisar amolecer, né, no caso, fazer a normalização desse aço. Então você vai colocar ele no fogo, deixar ele esfriar junto com a brasa. Aí depois você vai trabalhar nele, vai colocar o formato da tua lâmina, vai colocar fio de corte, aí você vai temperá-lo. E aí você vai afiar a faca. E você vai trabalhar com ele, desculpa os passarinhos. Eu moro num sítio, né, então vai ter essas interrupções aí de momento. Mas ele é um aço então que você consegue criar boas lâminas de qualidade e encontrá-lo com certa facilidade. Então, mais pra frente, provavelmente a gente vai ter um vídeo no canal aí pegando uma barra de feixe de molas e trabalhando ela para poder transformá-la numa faca para vocês. O que eu tenho aqui para mostrar para vocês além desse cutelo que eu estou fabricando? Eu tenho uma lâmina que foi fabricada por algum cuteleiro que eu não conheço. É uma lâmina do meu pai. Vocês conseguem ver, talvez, o formato não me agradou, pelo menos. Então, mas você tem uma lâmina extremamente afiada, aço carbono, como vocês podem ver, oxidada. Talvez meu pai esteja pecando um pouquinho aí no cuidado com a lâmina deles. Essa lâmina foi obtida a partir de um rejeito de umas lâminas de uma empresa que tratava couro. Então aqui a gente tem um pedaço dessa lâmina, mas que eu já cortei. Mas ela tinha no total 12 metros. Eu cortei vários pedaços com aproximadamente 30 centímetros e a ideia aí é que eu faça uma lâmina de cada um desses pedaços. Eu vou fazer com vocês. Ontem eu acabei fazendo o meu primeiro teste com um pedaço dessa lâmina, então essa foi a lâmina que eu obti a partir disso. A gente vai ter vídeo no canal também para ir para frente, mostrando qual o desenho que você faz na lâmina, mostrando qual a maneira mais correta de você utilizar os seus materiais. Então, tipo, você vai cortar. Eu aqui, por exemplo, faço uso de uma lixadeira com um disco de corte para cortar. É o material ideal? Não é. Mas como eu disse, o canal é para você aprender com o que tem. Então, mais pra frente eu vou mostrar como você faz para poder talvez fazer teu disco durar mais. Você sempre tentar prever os cortes, desenhar a lâmina, como você faz o corte para poder não deixar teu disco talvez esquentar tanto, porque quanto mais ele esquenta, mais ele desgasta. A gente vai aprender isso mais para frente. Eu tenho aqui também os restos da enxada que eu utilizei para poder, que eu estou fazendo o cutelo. O cutelo ainda falta a questão de furos. Eu tô com uma pequena falta de equipamento, de broca de furadeira para poder fazer os furos do cabo e o furo de pendurar o cutelo. Mas isso vai se resolver em breve. E fazer cabeamento logo também, que vai ter vídeo no canal mais pra frente de como você fazer o cabeamento. Tô esquecendo alguma coisa? Tô. Aço inoxidável. Por que eu particularmente acho que eu não vou trabalhar com ele? Pra cutelaria cotidiana, então quando você vai lá e pega a tua faca e vai cortar os seus alimentos, você geralmente tem uma faca de aço inoxidável. A gente tem aí grandes marcas que fazem tratamentos térmicos industrializados em aço inoxidável. Para essas marcas fazerem é uma coisa. Pra gente, cuteleiro amador, fazer tratamento em cima de aço, cortar aço inoxidável é outra coisa. Primeiro de tudo, aço inoxidável oxida. Mas não é como a gente pensa, não é como os aços carbonos comuns. Ele demora muito mais tempo, ele tem uma resistência maior, ele tem uma dureza maior. E por ele ter essa dureza maior, essa resistência a desgaste, é o que faz com que ele se torne tão difícil de se trabalhar.
Então talvez eu vou pegar um disco e vou cortar o meu aço carbono, ele vai ter uma duração. E vou pegar um disco com o meu para poder cortar o meu aço inoxidável, que geralmente é o mesmo disco, acredite ou não. Só que ele vai durar menos. Ele vai gastar muito mais o meu disco, eu vou gastar muito mais material. Eu vou precisar de uma temperatura muito maior para poder aquecê-lo se eu quiser fazer a têmpera dele. Eu vou talvez precisar de um fluido diferente para fazer a têmpera. A gente vai trabalhar também depois com como que a gente trabalha os óleos da têmpera. Então, por enquanto eu não tiver materiais melhores, não tiver ferramentas melhores, eu não vou trabalhar com aço inoxidável. Talvez mais pra frente, até porque a ideia do canal é que mais pra frente eu tenha equipamentos melhores também, e que eu vá adicionando equipamentos, que eu vá ensinando vocês ao mesmo tempo que eu vou aprendendo a utilizar esses equipamentos. Mais uma vez, ativa as notificações aí para poder não perder nenhum vídeo, para poder não deixar de aprender junto comigo como se faz. Eu tô gravando isso aqui para vocês e para mim também, ao mesmo tempo que eu vou aprendendo. Muito obrigado por ter visto até o final. Volto na próxima semana com mais um pouquinho sobre facas e aços aqui no cuteleiro do